Ok, pessoal, muito obrigado por estarem me assistindo mais a este vídeo que estou fazendo sobre os biomas brasileiros. Então, com essa imagem de fundo, prestem um pouco de atenção. Qual será o bioma que eu vou fazer hoje a explicação? Então, agora vamos aprender um pouco sobre o Nordeste brasileiro, território de clima semiárido existente apenas no nosso país. E a biodiversidade é totalmente endêmica do Brasil. Qual será o bioma? Vamos lá, vamos chamar aí outra imagem. Vem aqui para mim, eu preciso de você. Aqui. Muito obrigado. Aqui está a Caatinga brasileira. O bioma da Caatinga brasileira tem esse nome derivado da cultura indígena Tupi-Guarani, com o significado de Mata Branca. Separando então a palavra Caatinga, Ca significa mata e tinga branca, mata e tinga branca, ou seja, mata branca. É um tipo de bioma totalmente brasileiro, com mais ou menos 844.453 quilômetros quadrados, equivalendo a mais ou menos 11% do território brasileiro e cobrindo a cerca de 10 estados brasileiros, sendo eles os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. E também é uma área do extremo norte, também de Minas Gerais e do leste do estado do Maranhão. Ou seja, não existe em outro canto do nosso planeta. É um bioma igual a Caatinga, não existe. Apenas no Brasil. Apesar de outras regiões do mundo, como os países, por exemplo, do Chile, da África e também da Ásia, terem características parecidas, com clima semiárido e chuvas irregulares. Porém, todos os cientistas já fizeram uma análise e comparando a biodiversidade da Caatinga brasileira com a desses outros locais, desses países que eu acabei de citar. Então, eles concluíram que a biodiversidade da Caatinga, além de ser diferente, é maior e variada, também pela influência do clima semiárido, ou seja, é um clima dividido entre muito quente e um período muito quente e um período muito frio. E que há milhares de anos fez com que a vida se tornasse diferente e peculiar no bioma da Caatinga brasileira, tendo também o solo composto por uma variação de diferentes minérios, profundidade, textura e modo diferente de absorver a água, tendo também grandes períodos secos, fazendo com que a flora se adaptasse para sobreviver à falta de água. O clima lá da Caatinga é um clima semiárido, com uma temperatura média anual, variando entre 25 até 30 graus Celsius durante o ano, sendo constante em toda a região.
e com uma média de precipitação em torno dos 800 milímetros durante o ano, sendo em períodos mais fortes de chuva, aumentando até de 800 para 1000 milímetros durante o ano, a média. E nos períodos mais secos, com apenas 200 milímetros de chuva ao ano. E assim dividindo o ano em período chuvoso e período seco. O período chuvoso varia de 3 a 5 meses de duração, entre os meses de janeiro a maio, com chuvas irregulares, torrenciais, ou seja, chuvas fortes e concentradas nos primeiros meses do ano, e temperaturas variando entre 24 e 28 graus Celsius. Já no período seco ou de estiagem, abrange praticamente o ano inteiro, sendo um período de 7 a 9 meses, dentre os meses então, de junho até dezembro, e com temperaturas variando de entre 32 graus até 39 graus Celsius. É um período bastante seco, gente. Vamos lá, vamos ver então a próxima imagem que eu tenho sobre o solo, que eu vou explicar agora sobre a estrutura do solo. Que dá para ver que o solo lá, nossa, é totalmente seco, é um deserto, basicamente um desertão. Só não é composto por areia. Então, com o clima semiárido, lá na Caatinga, é uma das regiões secas e a torna uma das mais quentes do planeta. É uma das, não há mais. É uma das regiões mais quentes do planeta. No período seco, a temperatura do solo pode chegar até 60 graus centígrados. E o sol, bem forte, acelera o nível de evaporação das águas que existem nos lagos e rios, lá da Caatinga. Cerca de metade da Caatinga tem uma origem de solo cristalino, chamada de solo rocha cristalina, que é um tipo de rocha matriz dura e muito antiga, o que interfere no acúmulo da água. Porém, a outra metade do solo da Caatinga é composta por terras sedimentares, o que ajuda bastante no acúmulo da água em áreas mais subterrâneas, como podemos ver aqui na próxima imagem. Aqui ele explica melhor a separação da estrutura dos solos. O desenho aqui, como mostra, tem o marrom mais escuro e um marrom bem mais claro, parecido com um amarelo, quase um amarelo dourado aqui. Esse pedaço de amarelo dourado é composta pelas rochas sedimentares, composta, obviamente, por sedimentos, assim como um belo exemplo, a praia é totalmente composta por sedimentos. A areia é um tipo de sedimento, não é uma rocha sólida. E a parte de rocha sólida, ou também chamado como rocha cristalina, esse é outro pedaço que começa lá do litoral e vai até o interior, só que é a parte mais subterrânea, como mostra aqui a imagem. Então, tendo também o relevo da Caatinga, várias formações, inclusive típicas, através dos milhares de anos de evolução do planeta Terra, com grande influência do clima
e de suas variações térmicas, a quantidade também de chuva, de vento, de umidade, foi tudo isso modelando assim a paisagem da Caatinga e assim formando serras, chapadas, planaltos e depressões também sertanejas. Na Caatinga, as rochas e o relevo continuam sendo como posso dizer, constituem solos com distribuição meio complexa e com suas características variando entre solo raso e solo profundo, de alta e baixa fertilidade, e também solo argiloso e também arenoso. E por causa dessas características, a paisagem é muito grande e variada. O tipo de solo mais comum que existe lá na Caatinga, encontrado também na depressão sertaneja, é o tipo mais raso e pedregoso, coberto assim pela flora de pequeno porte, ou seja, por plantas de tamanho pequeno, de tamanho mediano no máximo, como por exemplo por arbustos e cactos, que são encontrados na parte mais plana deste relevo lá na Caatinga. Já nas partes das serras, ou seja, na parte das montanhas e também das chapadas, por serem as partes mais altas da Caatinga, tem o clima mais leve, tem também maior umidade por causa das chuvas, assim deixando que se desenvolvam maiores plantas e assim também mais nas áreas mais fechadas. Também em locais com solos extremamente pedregosos, tem o afloramento direto nas rochas. Agora, a estrutura da flora da Caatinga tem como a sua característica mais forte o modo de sobrevivência ao qual dessas plantas estão sujeitas, que é o clima extremamente seco e de pouquíssima água. Porém, mesmo assim, o bioma da Caatinga é um local rico em biodiversidade e próspero para o progresso de várias espécies de vegetais. Vamos ver aqui a imagem que eu tenho, por exemplo. Aqui. Começando então aqui com as bromélias. São imagens muito bonitas aqui. Vamos ver aqui, então, aqui o detalhe. De acordo então com o Ministério do Meio Ambiente, são aproximadamente 900 espécies de plantas que fazem parte desse bioma da Caatinga, sendo as bromélias e também os cactos as mais comuns que lá existem. Porém, imagina-se que ainda existe várias espécies de vegetais e também de animais que ainda não foram registradas. Então aqui tem, por exemplo, bromélias, aqui também estão os cactos. Pode parecer até estranho. Cacto aqui no Brasil, num país tropical, mas existe. Não é apenas lá no grande desertão do Saara. Aqui também no Brasil existe, pois o bioma da Caatinga é um local extremamente seco. Então, o cacto faz parte desse tipo de bioma. Não apenas do deserto do Saara. Aqui está outro exemplo de outra espécie de cactos.
Okay. Vamos ver a próxima imagem que eu tenho aqui. Isso, essa aqui é muito boa. Vamos explicá-la. A maioria dos vegetais da caatinga são cobertos por espinhos, como está na imagem anterior aqui. Vamos voltar aqui, ó. Vocês podem ver esses pequenos espetos aqui, o que a gente pode denominar vulgarmente como espetinhos ou espetos. Na verdade, é um tipo de folha que a própria planta desenvolve, para que assim possa, então, evaporar menos água, então faça com que a planta consiga se desenvolver naturalmente, com água suficiente. A maioria dos vegetais da caatinga são cobertos por espinhos, que eu vulgarmente chamando de espetos, que é um tipo de folha que, por ser muito fina, ajuda o vegetal a preservar e não fazendo evaporar a sua água, a sua quantidade de água. E também tem folhas pequenas e finas, também chamadas de microfilia. E também cutículas, sendo pequenos pelinhos impermeáveis. E também tem a queda de folhas no período de estiagem, que é também chamado de caducifolia, que é o período de queda das folhas. E tem um sistema de armazenamento de água nas raízes, já a parte do subsolo. Tem também folhas e caules mais grossos, que é chamado então de suculência. E mecanismos fisiológicos adaptados, que fazem as plantas ficarem adaptadas às condições climáticas da região. E com o fechamento do estômato no momento mais quente do dia. Como eu posso mostrar aqui a próxima imagem? Aqui está o exemplo de uma folha de uma planta ampliada aqui então pelo microscópio. Você pode ver direito aqui a estrutura da planta. Deixa eu ver se eu consigo ampliá-la melhor aqui. Vamos ver? Aqui é mais um pouquinho. Isso. Visto então pelo microscópio aqui totalmente ampliado. Eu não sei se vocês conseguem ver direito aqui, mas eu vou tentar explicar. Aqui está um pedacinho da folha visto ao microscópio e o estômato da planta. O que é esse estômato? Esse estômato faz com que a folha receba e faz com que a água se evapore. Tipo como se fosse comparando a parte da pele do ser humano, que faz o suor sair, evaporar quando você está correndo, fazendo exercício. Aqui da planta é só uma forma grosseira de comparação, por favor. Aqui está um pequeno estômato destacado, o segundo e o terceiro. Aqui ele está fechado, aqui também está fechado e aqui ele está aberto. Esse que é o segredo do estômato da planta. E também a suculência é uma característica mais comum, principalmente nos cactos e nas bromélias. A folha, meu Deus, gente, desculpe. A flora da caatinga não é uniforme, variando conforme a quantidade de chuva, dos tipos de solo também, e da rede hidrográfica e da ação antrópica, ou seja, a interferência humana, o que tem também dificultado a sua classificação. Já foram registrados
1.511 espécies de plantas, sendo que aproximadamente desse total de 1.500 espécies de plantas, 380 espécies existem apenas na Caatinga, sendo que as leguminosas, que também estão nessa parte, estão em maior número de espécies endêmicas lá na região da Caatinga. E também a vegetação da Caatinga é dividida basicamente em 3 grupos, e com suas próprias características, sendo ela, por exemplo, vamos ver a próxima imagem, aqui, as árvores, começando com as árvores. As árvores lá da Caatinga são de pequeno porte, fortes, algumas com troncos finos, como por exemplo aqui vocês podem ver, não sei se conseguem ver direito a imagem, vamos ampliar um pouco melhor. Aqui, ó, o máximo que dá para ampliar, para ficar a foto inteira da imagem. É como se mal comparando, é como se fosse um arbusto bem altão. São pequenos troncos fininhos que estruturam a árvore inteira. Então, são troncos finos, como acabei de mostrar, está sendo mostrado aqui na imagem, e também outros estilo barrigudo e de casca grossa, também com casca grossa, com ramificações de troncos e galhos tortos ou enrugados e espinhosos, também com o aspecto de uma pirâmide invertida, com folhas pequenas para evitar a evaporação da água, tendo raízes de formato tuberoso para o armazenamento da água e com algumas espécies podendo ser de 8 a 12 metros de altura. Vamos ver a próxima imagem que eu tenho aqui. Aqui não sei se vocês podem ver direito. Aqui sim vocês dá para ver que é um arbusto. Já então, as várias outras espécies de arbustos podem ser aproximadamente de 2 a 5 metros de altura e se destacam pelo seu colorido de suas folhas, folhas e flores, que tem as plantas lá também. A começar pelos pinhões, que são espécies comuns também na Caatinga, com flores e cor avermelhada ou alaranjada. Outras espécies de flores agrupadas que tem lá na Caatinga, de coloração branca, como se fosse um buquê de flores, tipo um buquê de noiva, por exemplo. E são também conhecidas pelo nome de moleques duros. E outras espécies têm flores isoladas, conhecidas como o mororó. Já o tipo de planta, as herbáceas, esse tipo de vegetação que tem menos de 2 metros de altura, são bem baixinhas. O extrato das herbáceas está presente principalmente no período chuvoso, contendo uma variedade de espécies que fazem um importante papel para o desenvolvimento sustentável regional, devido ao seu valor forrageiro, ou seja, como um pasto, também usado de modo medicinal e apícola, no cuidado das abelhas. E sendo as espécies de gramíneas, as malvas, as leguminosas e as jitirangas, se destacando com
nos grupos mais representativos desse extrato. E além da importância biológica, a vegetação da caatinga tem uma função importante no desenvolvimento sustentável da região, em que estas espécies de diferentes atributos são utilizados pelos cidadãos lá da região como forrageiras, ou seja, para pasto, também são utilizados para cuidado medicinal e também a sua estrutura frutífera, desculpe. As suas frutas são utilizadas, entre outros, e sendo também utilizados de forma adequada, são consideradas como uma alternativa lá para a região. Sendo assim, essa é a flora da caatinga, conforme os principais atributos identificados, com seus aspectos ecológicos, o uso sustentável e forma de manejo.